Vai estrear esse novo formato na TV Metropolitana de Piracicaba, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos. Renan, seja bem-vindo à TV Metropolitana e também a Piracicaba e região. Muito obrigado, uma honra estar aqui. E também, veja só, já estreou com quem vai ganhar a eleição, né? Esse vídeo daqui a alguns meses terá milhões de visualizações, então começou com o pé direito. Renan, você foi um dos fundadores do MBL, né? E depois disso, você criou o Partido Missão, tanto é que você é o presidente nacional. Como que foi essa transição do MBL para o Missão? Em termos, vamos dizer, de trabalho, só significa que eu tenho mais trabalho, né, do que eu tinha antes, porque o MBL vai continuar existindo. Eu não vou me alterar muito como pessoa no sentido de continuar tendo os mesmos sonhos e tendo a mesma busca pelo mesmo ideal, só que agora eu tenho que ter muito mais responsabilidade. Um líder partidário é alguém que se pretende um líder que vai governar pessoas, inclusive governar adversários políticos. Então a responsabilidade é maior, o senso, a noção de que minhas ações terão muita repercussão e muita responsabilidade, ela aumenta. Então eu tenho que me tornar mais responsável e eu acho que estou tendo sucesso nisso. O Partido Missão ele se apresenta como uma alternativa política tradicional. O que ele tem de diferente dos outros partidos? Ele é um partido, antes de tudo. A maior parte dos partidos são legendas, ou seja, são cartórios que as pessoas têm que entrar para participar de uma eleição. E esses cartórios têm donos, esses donos estão lá para fazer negócios. Então, ninguém vai conseguir, ao vivo, me falar a diferença do PMDB pro União Brasil, pro PP, pro PSD. Tal. Ninguém sabe porque não há diferença. Pro PL também. Nós somos um partido de verdade, partido, vamos dizer, estrito senso mesmo, definição clássica de partido. Temos programa, se alguém não quer seguir a linha do partido, ela não pode ficar no partido, porque tem que ser assim, né? Uma pessoa, eu quero defender outra coisa no seu partido. Então você não tem um partido, você tem qualquer coisa. E somos formados por pessoas honestas e nós temos um senso de missão e de urgência, ou seja, nós sabemos que nós temos que entregar um Brasil muito melhor do que ele existe em pouco tempo. Tá? Nós não podemos gastar a nossa vida vendo o Brasil ser apenas um país de terceiro mundo. O partido ele fala em representar uma nova geração. O que isso significa na prática? Significa que o que a gente chama de geração Z, mesmo a geração millennial, a geração que faz parte, para quem está acompanhando a geração que... Quem nasceu de 82, 83 para frente, não dispõe de meios de ação concretos na sociedade. Ou seja, não são os presidentes das empresas, os artistas mais respeitados, não são as pessoas que controlam, vamos dizer, os bancos, os partidos políticos, as posições políticas. A título de curiosidade, quem administra o Brasil é sempre alguém muito velho. Estavam falando em Lula versus Bolsonaro. Ambos têm muito mais do que 70 anos. Então, as gerações mais novas ficam sem espaço. E a ideia do nosso partido é entregar espaço e poder para essa geração mais nova. O que é Livro Amarelo? Livro Amarelo é o programa do Partido Missão, ou seja, é um conjunto de livros que nós lançamos com ideias para resolver os problemas do Brasil e tornar o Brasil um país muito desenvolvido até 2030. Renan, eu ando pelas ruas e eu vejo que a população ela está um pouco enjoada dessa polarização entre direita e esquerda, ou entre PL e PT. Você se vê como uma nova alternativa para a população? Sim, assim, eu acho que os dois... não existe nenhuma polarização em termos ideológicos. O PT e o Bolsonaro, eu não coloco o PL, porque PL é qualquer coisa. O PL é um partido que tem gente que está na base do governo Lula hoje. O Bacelar, lá da Bahia, ele é PL e ele é petista. Mas eles têm governos de centro. Então o PL e o PT são governos de centro, o Bolsonaro fez um governo de centro e o Lula faz um governo de centro. E são dois governos de centro ruins. Então eles são muito mais parecidos do que eles imaginam. Eu sou de direita, eu tenho um partido de direita e eu sou uma liderança de direita. O Bolsonaro fez um governo de centro, o Lula faz um governo de centro. O partido defende menos intervenção do Estado na economia. Como que isso funcionaria na prática no Brasil? Por exemplo, se você vai tentar abrir uma empresa, hoje no Brasil você precisa de uma série de documentos, demora, precisa de registros. Se você vai fechar uma empresa é pior ainda. Se você vai contratar uma pessoa, é cheio de burocracia. Se você vai demitir é pior ainda. O Estado está interferindo em todas as coisas que você faz para administrar a tua vida pessoal e as relações econômicas que você tem com o mundo. O que nós precisamos fazer? Alterar isso, facilitar, deixar mais leve. Então, menos burocrático. Muito menos burocrático, ter muito menos legislação como tem. Tá? O que a gente tem que fazer é o seguinte, em vez de ficar criando um monte de regra para uma pessoa abrir um negócio, vamos supor que você vai montar um posto de gasolina. Hoje você precisa de um monte de alvará e de documentos que você precisa obter das mais diversas entidades estatais e paraestatais que existem. Porque eles imaginam que você vai, na hora, sei lá, fazer tudo mal feito e você vai sujar lençol freático. Que tal a gente fazer diferente? Deixa as regras burocráticas fáceis, explica quais são as regras, deixa que o empreendedor aplique as regras, e aí, se ele não cumpriu as regras, ele vai ser preso. Mais fácil, né? Aumenta a pena,
mas facilita o trabalho. Hoje a gente tem penas baixas, mas trabalho muito grande. É o pior dos mundos. E é um dos países mais burocráticos, né? Com certeza. E isso se alguma. reflete no Brasil ser pouco competitivo. O que fazer para reduzir impostos sem comprometer políticas sociais? Basicamente, nós gastamos muito mal o nosso dinheiro, então há um conjunto de políticas sociais que são necessárias, elas têm que ser mantidas, mas eu não vou falar que super salário do judiciário é política social, então eu não vou manter. Eu não vou falar que renúncia fiscal de empresa que obtém benefício do governo é política social, então eu não vou manter. Eu não vou falar que a Zona Franca de Manaus é uma política social, então eu não vou manter. Eu não vou falar que certas injustiças orçamentárias na Previdência do Brasil, como por exemplo a dos militares, é justiça social, então eu não vou manter. Eu consigo cortar muito gasto, diminuir imposto, tornar o Estado brasileiro mais enxuto e manter certas assistências que são importantes de pé. Se em outubro o Renan Santos vencer as eleições presidenciais, como será a economia do Brasil? A prioridade é o crescimento, estabilidade fiscal ou redução da desigualdade? São as três coisas, porque elas andam juntas, né? Então, para você ter crescimento econômico, você precisa diminuir os juros no Brasil. Os juros no Brasil é altíssimo. Para você diminuir os juros, você vai ter que cortar gastos estúpidos, como eu estava descrevendo. Você vai ter que fazer uma reforma fiscal. Fazendo essa reforma fiscal, você baixa a curva de juros, porque a expectativa futura sobre o Brasil é que o Brasil vai conseguir pagar as próprias contas. Com essa expectativa sendo atendida e com os juros baixando, a gente vai poder ter uma agenda de investimento, uma agenda de competitividade que afete não só a demanda, ou seja, a vontade que as pessoas têm de comprar coisas, mas a oferta, a capacidade que nós temos de colocar produto no mercado para as pessoas. Resolvendo essas duas coisas, isso vira crescimento econômico. E nós temos que equilibrar isso para isso acontecer em todas as regiões do Brasil. E isso diminui desigualdades regionais. Mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco da parte da economia, entrando na parte de segurança pública, o senhor já falou que em guerra contra o crime organizado. Que medidas concretas seriam adotadas num possível governo teu? O direito penal do inimigo, que é correlacionar e transformar... Você é advogado, né? Não, eu não terminei a faculdade. Eu comecei, não gostei, fiz muita política lá, mas achava o curso chato e não quis terminar, queria trabalhar logo. Eu era muito ansioso por empreender e fazer outras coisas. Mas, em resumo, direito penal do inimigo, que era uma equivalência entre facções criminosas e organizações terroristas, para você retirar direitos dos faccionados e tornar o direito rápido e muito rígido contra eles, mudar a lei de execuções penais, que hoje permite saidinha, progressão penal, e mudar as penas hoje, né? Os crimes nossos têm penas muito brandas e nós queremos que as penas fiquem mais rígidas. A gente até brinca às vezes, Ana, que a Suzane von Richthofen, ela praticamente matou os pais. Ela é acusada, né, de ter matado os pais. E ela sai a saidinha dela, Dia das Mães e Dia dos Pais. É bizarro. É um absurdo. Esse país é uma piada. Na verdade, institucionalmente, o Brasil virou uma piada. Uma coisa dessa acontecer é naturalmente uma piada. É sem comentários, como dizem. Né? O modelo de segurança deve ser mais federalizado ou deve continuar concentrado nos estados? Eu acho que ele tem que ter... Ele pode ser federalizado... Quando a gente fala federalização, nos Estados Unidos chama-se distribuir para a base. Sim. Aqui no Brasil a gente fala que a federação assume. É o contrário um do outro, mas o que eu defendo, os estados podem ter certa autonomia para ter políticas penais, só que com um sarrafo muito alto. Por exemplo, eu estabeleci um sarrafo muito alto para todo mundo, mas se o estado de Santa Catarina quiser ter pena de morte e o Ceará não, beleza, Santa Catarina tem pena de morte e o Ceará não. Só que em ambos lugares as penas têm que ser muito altas. Entendi. O Brasil ela vive uma crise de segurança, isso é fato, né? Principalmente nas grandes cidades. O que fazer para enfrentar essas facções e essas milícias que existem em alguns estados? Declaração de guerra contra elas, tomar as áreas que elas controlam, utilizar a inteligência para poder desmontar o aparato burocrático institucional envolvendo empresas que fazem lavagem de dinheiro para esses caras, tomada do Porto de Santos, que hoje é basicamente a porta de saída da droga do Brasil para o mundo, isso vai retirar faturamento do PCC, tomar todos os bairros, favelas, cidades que estão na mão do Comando Vermelho, destruir a sua liderança, prender e matar seus principais líderes, ou seja, fazer uma limpa geral nesses caras, e aí alterar leis que envolvem crimes comuns, tráfico de drogas, aumentando as penas, tornar a polícia mais efetiva, colocar câmeras nas principais cidades para reconhecer o rosto dos bandidos, e aí tornar, vamos dizer, a capacidade do Brasil de gerir lei e ordem muito mais efetiva, reduzindo, vamos dizer, a quantidade de mortos por 100 mil habitantes, que hoje no Brasil está em coisa de 22 a cada 100 mil, para pelo menos 1 a 2 a cada 100 mil. Essa semana, inclusive, foi a manchete do Jornal da Metropolitana de hoje, aumentaram o número de mulheres em busca de medidas protetivas. Praticamente 17,5% no estado de São Paulo. Esse aumento, como que trabalhar para que essas mulheres sejam representadas e sejam protegidas?
aumento de penas para quem comete crime. Veja, tudo que está envolvendo de crimes do Comando Vermelho, ou um homem que quer estuprar uma mulher, ou bate na mulher em casa, tudo é sobre lei e ordem. E o Brasil, ele pune, e quando consegue punir alguém, ele pune pouco e pune mal. Nós temos que punir muito e punir mais. Então, aumento de lei e ordem. Eu não acredito nessas... não, vamos fazer o seguinte, vamos reeducar os homens nas escolas, ensinar eles... Cara, não precisa muito disso, não. A melhor educação que tem é o cara entender que se ele fizer uma besteira, ele vai ficar preso por muito tempo. Você vai ver que malandro vira bom moço rapidinho. Essa é a principal política social, medo. E também teria que ter uma revisão do Código Penal, que é muito antigo, né? Mas é exatamente isso que eu estou propondo. Uma grande revisão do Código Penal e da Lei de Execuções Penais. Vamos mudar um pouquinho de assunto, entrar Claro. pela parte da parte internacional, do cenário internacional. Qual deve ser o papel do Brasil no cenário internacional nesse momento de crescente tensão na geopolítica? A gente viu aí os Estados Unidos atacando o Irã, e o governo brasileiro até condenando esse ataque. Qual que é a sua opinião a respeito do assunto? Eu acho que o Brasil hoje ele não tem condição de discutir nada porque o Brasil está muito fraco. Se o Brasil permite que o Comando Vermelho e o PCC controlem boa parte das suas cidades, ele não tem condição de falar sobre o Irã, ele não tem condição de falar sobre Israel, ele não tem condição de falar sobre a Ucrânia. Muito pelo contrário, o Brasil estava gastando muito tempo ultimamente falando de assuntos que ele não tem a menor condição de interferir. O Brasil é fraco, o Brasil não tem bomba atômica, o Brasil não está no Conselho de Segurança da ONU. Ninguém liga para a opinião do Brasil. E o Brasil só se queima dando essas opiniões idiotas que ele fica dando. Na época do Bolsonaro, ele ficava dando opiniões desnecessárias sobre mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém, porque, sei lá, ia reforçar o status de Jerusalém como pertencente ao Estado de Israel. Sendo que nem os israelenses estavam pedindo isso pro Brasil. Era só uma babaquice do Bolsonaro. Já o Lula fica lá tentando defender o Putin, a Venezuela, o Irã, a todas as oportunidades que ele tem. Ou seja, é ridículo. O Brasil tem que focar em resolver a sua segurança interna, melhorar a sua competitividade, porque aí ele passa a ter parceiros comerciais melhores, e o Brasil tem que resolver os vizinhos dele, que estão basicamente exportando droga e gente para os Estados Unidos da América, ou seja, pacificar a América do Sul, ser o líder da América do Sul, e com base nisso se tornar um líder global para sentar na mesa com os principais países do mundo. O MBL apoiou Jair Bolsonaro em 2018. Não. Não apoiou? A gente apoiou no segundo turno com ressalvas, mas apoiamos no segundo turno. E depois Agora, passou a ser crítico do governo, né? sim, mas assim, a gente nunca teve com o Bolsonaro. Porque os bolsonaristas falam assim, vocês surfaram. Mentira, o Bolsonaro que surfou nessa onda. Quem fez as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff foi o MBL. O Bolsonaro veio aparecer pra valer Inclusive, depois. você se destacou nisso, né? Você foi um dos destaques na questão do impeachment da Dilma, Sim, né? eu fundei o MBL, eu convoquei com os rapazes as primeiras manifestações e eu fui vice-presidente do comitê do impeachment lá em Brasília. Então, eu fui um dos organizadores centrais desse processo. E aí mudou, se tornou crítico do governo do Jair Bolsonaro. Sim, eu já era crítico. Sim, mas qual que foi o maior motivo para ser... São muitos. O Bolsonaro é fraco, o Bolsonaro é corrupto, o filho dele é corrupto, ele traiu os eleitores. Essa soma de, vamos dizer, práticas erradas e essa postura hegemônica burra que ele tem, ou seja, ele viu assim, ele percebeu que era muito fácil enganar os brasileiros, muito fácil enganar os próprios eleitores, e ele basicamente mordeu a maçã, como a Eva, né? Aquela coisa da tentação de, poxa, eu posso seguir o mesmo caminho que o Lula. Ele tinha a opção de não ser o Lula, ele escolheu ser um Lula. E aí ele escolheu ser o Lula sendo populista, mentindo para os seguidores, fazendo essa estratégia de manipulação sentimental, igualzinho o que o Lula faz, e a gente se opôs a isso, a gente não aceita essas coisas.